Drops de Engenharia, o podcast do curso de Engenharia Civil IFPA Santarém. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Drops de Engenharia, o seu podcast do curso de Engenharia Civil. Me chamo Maria Rótoli e estão comigo Bruno Mota. Oi, gente. Daniel Cohen. E aí, galera? E a Maria Campelo. Oi, pessoal. Somos participantes da turma de Noções de Arquitetura e Urbanismo. E neste podcast vamos tratar do tema Psicologia das Cores, que se relaciona com a cultura de paz. Interessante esse assunto porque essa área estuda como nosso cérebro reage às cores, intensificando sensações e emoções. E esse estudo vem desde a época de Aristóteles, com as cores primárias. Pode até ser, mas não foi nesse momento que o assunto ganhou visibilidade. Lembra que Newton criou a teoria para as cores? O cara viu um feixe de luz branca, depois de passar pelo prisma, acabou criando outras cores. Para depois vir o Goethe e confrontar essas ideias de cores fazerem parte da física. Até porque as sensações que as cores estimulam nas pessoas surgem na nossa mente pela visão, e isso não tem nada a ver com física. É mais uma questão de psicologia. Calma, gente, sem estresse. Lembra que tem a ver com cultura de paz. Falando em estresse, um exemplo perfeito disso é como o BBB usa as suas cores para disseminar o caos. Os espaços da casa são pensados literalmente para influenciar o comportamento dos brothers, seja positivo ou negativo. Sim. Mas quem vai comentar um pouco mais sobre isso vai ser a nossa convidada Marília Vidal, formada em Arquitetura e Urbanismo com pós em Lighting Design, empresária e proprietária do escritório M. Vidal Studio e sócia-proprietária do Móveis Maísa. Oi, Marília. Obrigada por estar aqui com a gente e trazer a presença do seu filhote, Arthur. É um prazer recebê-la. E o que você tem a comentar sobre o uso das cores para influenciar o psicológico dos participantes dentro do jogo do BBB? Oi, gente, obrigada pelo convite. O Arthur agradece também. Hoje a gente veio agregar pessoas, compartilhar um pouco mais de conhecimento, falando um pouco sobre as cores e como ela transmite sensações, sentimentos, tanto positivos quanto negativos para as pessoas. E como já tivemos uma introdução, as cores elas nos proporcionam sensações, sentimentos e emoções. Então, o BBB ele foi exatamente pensado com a intenção de ter muito ibope, usando as cores para deixar os participantes no seu ápice de humor, né? Então, todas as cores lá é pensado, cores quentes, a maioria das vezes, para os participantes chegar no nível de estresse, de ansiedade, de gerar entretenimento para o público, porque se ele fosse um programa que as cores fossem mais suaves, as pessoas iam ser calmas. Então, a ideia é usar tanto a cor, formas e a iluminação, né? Que os quartos, pode ver que a iluminação sempre é uma luz branca. Então, é a luz azul que chega no ápice da pessoa estar acordada. Então, ele já tem um sono muito curto, aí ele já vê aquelas formas, né? É uma decoração exagerada. Então, tudo aquilo influencia na forma que o cérebro vai captar essas imagens. E a cor, a maioria das vezes, eles pensam 2 quartos. Um que talvez proporcione sono e o outro que talvez eles privem o sono. Então, por exemplo, o da Manu, era um quarto, Manu e Prior, a edição deles, era um quarto céu e talvez proporcionasse um pouquinho de sono, deixasse suave, mas com a luz branca ficava exagerado, então eles ficavam o tempo todo acordados, gerou muita briga aquela edição. E na edição desse ano, um dos quartos tinha tons marrons, laranjado, e na psicologia das cores não é indicado para quarto, porque ele não proporciona um sono adequado. Então o outro quarto suavemente deixava eles com sono e esse não, mantinha eles acordados. Aí onde tem um equilíbrio é a parte do jardim, da piscina, mas a casa toda ela está em constante movimentação, né, para fazer com que eles briguem, com que eles Que tenha movimento. Até também a cozinha da Xepa e do VIP também tem umas cores intencionais, né? Que é justamente para deixar uma discórdia. A galera costumava se arrumar. Ele tinha também uma função, a cor que era usada naquele espaço também tinha a intenção de provocar certas sensações e sentimentos nos brothers. Por exemplo, na edição da Juliette, aquela área da penteadeira, eles utilizaram rosa,
porque, de certa forma, na psicologia das cores, o rosa deixa a pessoa com a sensação de empoderamento feminino, ele é feminino, né? Então, deixava os brothers assim, com a autoestima mais elevada, já tinha todo aquele sentimento, né, carregado das cores, pesado, intenso. Aí, quando eles se arrumavam, eles iam pra festa com tudo. Então, foi pensado justamente com essa intenção. Que nenhum estudo fala, uma pesquisa, que os brothers, eles, só continuando um pouco o assunto, né? Sim. Eles entram na casa e já tem aquela ideia, eu não vou brigar, eu não vou fazer tal coisa. Mas a arquitetura do BBB foi pensada justamente para isso, para ter esse ibope. E aí, quando o pessoal faz aquela visitação da casa antes, né? Alguns artistas acham a coisa mais linda. Mas depois, se eles ficassem mais tempo lá, iam pirar, igual os participantes. É muito interessante porque a gente, como telespectador, não imagina toda essa produção. A gente só acha que juntaram pessoas numa casa e torceram pra dar briga. Mas eles têm todo um estudo, toda uma influência, né? Algo que não passa pela nossa cabeça. Pelo menos pela minha, pelas pessoas em casa que assistem, nunca passou pela nossa cabeça que isso aconteceria. Eu também gostaria de comentar sobre o uso das cores para influenciar algo nas pessoas em outros diversos ambientes, como lojas, ambientes escolares, residenciais e até mesmo nos hospitais, né, que eles costumam usar cores mais claras, brancos. Na área comercial, é pensado desde a identidade visual até o produto final, porque se eu erro a cor, ele pode me trazer prejuízo ou ele pode fazer com que a minha empresa cresça absurdamente, porque as cores influenciam muito a venda. Por exemplo, uma loja, quando ela quer chamar a atenção do consumidor, ela começa a destacar com placas vermelhas, porque o vermelho ele faz com que a pessoa tenha aquele consumismo, induz ao consumo. Então chama a atenção. Já a cor laranja, quando se usa uma luz em cima do produto, ela costuma deixar o preço mais desvalorizado. E já o azul, ele costuma elevar aquele produto, então deixa ele em maior destaque. Algumas empresas como a Apple, por exemplo, eles usam cores branca, uma decoração mais minimalista, que é justamente para dar a intenção de pureza, de sofisticação, minimalismo e dar um valor a mais na marca. E em restaurante, eu acho que é uma das coisas mais nítidas que a gente vê na cidade, né? E, por exemplo, no McDonald's, é que eles usam o vermelho e o amarelo, que o vermelho remete à sede e o amarelo é a fome. Só que como é uma cor muito quente, que é justamente para as pessoas comerem e saírem. Embora. Isso, tem aquela rotatividade. É justamente isso. E o vermelho e o laranja dentro dos restaurantes, eles proporcionam um ambiente mais agradável para comer e eleva mais o apetite. Então o consumo chega a ser maior. A identidade da marca, a cor também. Peraí, é tanto assunto que. Tanta coisa que eu tenho para falar. Por exemplo, a cor, ela também está associada à idade, ter um público-alvo e a época, né, sazonal. E também, dentro de loja, em área comercial, por exemplo, o vermelho, ele não pode ser uma cor que seja cores quentes. Cores quentes não tem, como o vermelho, não tem que ser usado mais que 20%, porque ele acaba espantando o cliente. Porque como é uma cor quente, tu acaba que carrega o ambiente. Então ele pode ser usado em fachada e no interior usar uma cor mais fria, né? Mais suave, porque ele proporciona à pessoa um relaxamento. Então quanto mais à vontade ela fica na loja, mais eu vou ter um cliente consumindo lá. E como a questão da cor também é sazonal, um exemplo disso é a moda, que hoje eu gosto de verde, mas eu já gostei de amarelo, então isso também é muito relativo. Teve uma época que o pessoal só usava cinza e madeira, então isso vai mudando. Hoje já é mais
orgânico, né? Umas cores mais suaves, um verde mais leve. Então, também vai mudando essa percepção. E levando em consideração a questão do comércio, no Japão, a cor roxa, ela remete a algo caro. Então, se eu tenho uma loja ou um interiores roxo, lá é produtos caros. Já nos Estados Unidos, aí é tudo barato. O roxo lá é coisa barata. Então, essa psicologia das cores também depende muito da cultura. Depende da cultura, é muito cultural. Muito cultural, é questão de época. As lanchonetes antigas também tem essa questão lá dos Estados Unidos, né? Que começou lá eles usarem mais essa cor amarela e vermelha. E a cor, ela influencia 90% do projeto. Então, da percepção. A cor, ela influencia 90% no espaço. Então, ela influencia basicamente o projeto todo e o que tu vai fazer. Então, o profissional, ele tem que pensar junto com o cliente. Porque existe clientes que querem exagerar numa decoração, numa cor, numa parede, mas ela gosta. Mas será que o cliente dela gosta? Será que vai proporcionar venda para ela? Então, é uma coisa que tem que ser pensada, bater até, às vezes, em cima, que isso pode não proporcionar uma venda adequada para ele. E tem que criar uma atmosfera, né, um efeito que impacta o consumidor. As cores, elas dão a primeira impressão no consumidor. Então, ou ele vai explorar e comprar, ou ele vai evitar entrar naquela loja. Você fez um trabalho, né? Seu trabalho de conclusão de curso foi sobre arquitetura neurosensorial. Aí você usou cores também? Usei. O tema do nosso TCC era Arquitetura Sensorial Clínica de Fisioterapia. Era um estudo de caso. A nossa clínica era um ambiente muito, de certa forma, morto, né? Era paredes brancas, por mais que as pessoas usem muito branco em clínica, ele pode também proporcionar um sentimento de vazio. A cor, ela ou te proporciona pontos positivos ou pontos negativos. Todas as cores têm esses dois lados. Então, nessa clínica, como não tinha nem formas, nem objeto, acabava que ela deixava os pacientes desmotivados. Então, qual era a nossa ideia? Era proporcionar que a clínica trouxesse um sentimento de bem-estar e até a cura do paciente. Então, na área que tinha maior permanência, a gente usou a cor azul. E dentre todas as cores, a cor universal do mundo é o azul, porque ele transmite tranquilidade, ele pode ser forte, revigoroso, confiante. Então, a gente utilizou uma parede meia que degradê, que também o paciente possa ter um objeto de foco, distrair aquela dor, né, que ele está fazendo e ficar concentrado em pontos, ter Sim. pontos, né? Então a gente utilizou umas formas e tons azul. Aí na área que era de atividade, a gente já utilizou o laranja, que o laranja ele dá uma percepção de mais alegre, mais ativo. E outro exemplo Eu também... vi que dá entusiasmo laranja. Isso. Então, o nosso TCC foi tanto a questão de percepção, né, olhar, sensações, a questão de ouvir, né, o aquário, por exemplo, ele distrai, né, as pessoas. Então, a gente aglomerou tudo isso e provou que a cor também pode ajudar o paciente a melhorar, né? Ter essa sensação de bem-estar e fazer com que ele volte outra vez. E assim em áreas comerciais, né? Outro exemplo de empresa é a Raíze, por exemplo, que é petróleo e sabá. O roxo, ele também simboliza riqueza, abundância. É uma empresa que trabalha com o quê? Combustível. E também é integridade. É uma empresa que aglomera vários grupos sociais, então tem essa integração, é muito alegre e também tem essa ligação todinha, né, de rico, de alegre, de riqueza. Outro exemplo comercial também é as da academia. 2 exemplos aqui.
A Bonnie e a Selfie. A Bonnie lá, só quem malha que é maromba, né? Quem tem foco aí. Quem tem